Bom, pessoal, o próximo exemplo trata de equações na forma fatorada, né? Resolver algumas equações em que no primeiro membro a gente enxerga um produto, tá vendo? Na forma fatorada. Para resolver esse tipo de equação, nada de fazer distributivo aqui, né? A ideia, pessoal, é a gente usar essa propriedade aqui dos números reais. Ó, se A vezes B é igual a zero, ou seja, se o produto de dois números reais é zero, significa que um deles é zero, ou seja, o A é igual a zero ou o B é igual a zero. Essa é a ideia, né? Se o produto de dois números reais está dando zero, significa que um deles é zero. Ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Isso só é válido para números reais. Se for para matrizes, por exemplo, isso aqui não funciona, tá? Pensa nisso aí. Bom, então tá. O que eu tenho aqui? Exatamente o produto de dois números reais. Olha, um número real, outro número real, e o produto está dando zero. De acordo com essa propriedade, não tem outra alternativa. Um deles é igual a zero. Ou seja, o seno de x menos 1 igual a zero, ou o 2 cosseno x mais 1 igual a zero. Pronto, basta resolver cada uma dessas equações separadamente. Vamos lá? Então aqui a gente tem seno de x menos 1 igual a zero, significa seno de x igual a 1. Nesse caso, 2 cosseno de x mais 1 igual a zero, significa 2 cosseno de x igual a menos 1, e, portanto, cosseno de x é igual a menos 1 meio. Excelente, excelente. Então, eu estou procurando os x tais que o seno de x é igual a 1 e os x tais que cosseno de x é igual a menos meio. E agora, conforme você está observando, a gente obteve duas equações trigonométricas do tipo que a gente fez no exemplo anterior, não é verdade? Como resolver essa aqui? Seno de x igual a 1. Vem aqui no ciclo trigonométrico, marque no eixo das ordenadas o 1, né? Então aqui, ó, aqui está 1. Feita essa marcação, você consegue identificar que esse pontinho aqui, olha, que é o velho conhecido nosso, é a extremidade do arco de medida π sobre 2, tal que o seno é 1. Então já sei que esse aqui é o π sobre 2. Tudo bem? Agora vamos pensar nessa equação aqui. Cosseno de x igual a menos meio. O que eu devo fazer? Marcar no ciclo trigonométrico os pontos de abscissa menos meio. Então vem no eixo x, marca aqui o menos meio, olha, menos meio. Fez essa marcação aqui no eixo x, você consegue enxergar que tem um pontinho aqui no terceiro quadrante, que tem abscissa menos meio, e um aqui no terceiro quadrante, um no segundo e um no terceiro quadrante, que tem abscissa também menos meio. Bom, esse pontinho aqui é a extremidade do arco de qual medida? Como é que a gente tem que fazer mesmo? Qual é o correspondente do primeiro quadrante que tem cosseno mais meio? Qual o arco do primeiro quadrante que tem cosseno mais meio? É o 60 graus, ou π sobre 3. Portanto, esse aqui, conforme nós discutimos, é o π menos π sobre 3. Isso vai dar 5π sobre 3. E esse aqui, para você achar, o que você tem que fazer? π mais π sobre 3. Que vai dar 5π sobre 3, não, aqui, desculpa, aqui vai dar, Deus me livre, hein? Aqui vai dar 2π sobre 3, né? π vezes 3 vezes π dá 3π, menos π, 2π sobre 3. Aqui, 3 vezes π dá 3π, mais π, 4π sobre 3. Nossa Senhora. Excelente. Pronto. Então, a solução da nossa equação, solução geral. Novamente, se falasse assim, resolva essa equação no intervalo de 0 a 2π, a solução seria o quê? π sobre 2, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Mas aqui a gente vai estar escrevendo a solução geral. X pertence a R tal que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x é igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual a 4π sobre 3 mais 2kπ. Não esqueça do k pertencente a z. Excelente. Próximo exemplo, resolver a equação 2 seno ao quadrado de x menos 1, que multiplica 4 cosseno de x menos 2 igual a zero. Então tá, novamente,
Eu tenho aqui um produto de dois números reais dando zero. Significa que um deles é zero. Pessoal, uma observação, eu só posso usar essa propriedade se depois da igualdade aqui eu tiver um zero, tá? Se eu tiver um outro número diferente de zero, eu não posso concluir isso não. Mas aqui nós estamos tranquilos, né? O produto de dois números reais está dando zero, então um deles é zero. Você escreve assim, 2 seno ao quadrado de x menos 1 igual a zero, ou 4 cosseno de x menos 2 igual a zero. Vamos resolver cada uma dessas equações? Aqui a gente obtém 2 seno ao quadrado de x igual a 1. Significa que seno ao quadrado de x é igual a 1 meio, né? O 2 está multiplicando e passa dividindo. E, portanto, o seno de x vai ser mais ou menos a raiz quadrada dessa quantidade, né? Raiz quadrada de 1 é o mesmo sobre raiz quadrada de 2 não tem, exata, né? Deixa assim. Só que aí a gente costuma racionalizar, né? Multiplica por raiz de 2, divide por raiz de 2. Aí a gente vai obter seno de x igual a mais ou menos 1 vezes raiz de 2 da raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Excelente. Então, os x que satisfazem a minha equação são os x tais que o seno deles é mais raiz de 2 ou menos raiz de 2, tá? Vamos para outra equação. A outra equação é 4 cosseno de x menos 2 igual a zero. Então, a gente vai obter 4 cosseno de x igual a 2, ou seja, cosseno de x é igual a 2, o 4 está multiplicando, passa dividindo, e aí você pode simplificar por 2, né? Simplificando por 2, você obtém cosseno de x igual a 1 meio. Excelente, excelente. Conforme você está observando, a gente obteve duas equações do tipo que a gente resolveu no exemplo anterior, não é verdade? Então, já vamos pensar aqui na primeira equação. Seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Primeiro com sinal mais. Seno de x igual a mais raiz de 2 sobre 2. O que você deve fazer? Marcar no ciclo trigonométrico aqueles pontos que possuem ordenada raiz de 2 sobre 2. Para isso, vem aqui no eixo y e marque o raiz de 2 sobre 2, mais ou menos aqui assim. Raiz de 2 sobre 2. Feita a marcação, você consegue enxergar que existe um arco aqui no primeiro quadrante e outro aqui no segundo quadrante, né? No segundo quadrante, tal que o seno é raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou pensando aqui no sinal mais. Agora, vamos pensar no sinal menos. Novamente, vem aqui no eixo y e marque o menos raiz de 2 sobre 2. Eu creio que seja mais ou menos aqui assim, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Fez a marcação? Fez. Feita a marcação, você consegue enxergar que existe um arco aqui no quarto quadrante e um aqui no terceiro quadrante, tal que o seno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Qual é o arco cuja extremidade é esse pontinho aqui? Qual é o arco do primeiro quadrante, tal que o seno é raiz de 2 sobre 2? É o 45 graus, na verdade, ou π sobre 4. Esse aqui vai ser π sobre 4. Esse aqui, conforme nós combinamos, é o π menos π sobre 4, que vai dar o 3π sobre 4. Esse aqui vai ser quem? O π mais π sobre 4, que vai ser o 5π sobre 4. E esse aqui é o 2π menos π sobre 4. Isso vai dar o 7π sobre 4, não é verdade? Professor, por que isso mesmo? Pelo seguinte, olha só. Esse arco aqui mede π sobre 4. Esse e esse, todos eles têm medida π sobre 4. Portanto, para eu achar o arco que tem extremidade aqui nesse pontinho, você pensa assim, ó, meia volta, π. Desconta esse aqui que é π sobre 4, π menos π sobre 4. Para você achar o arco que tem extremidade aqui nesse pontinho, meia volta, π, mais π sobre 4. Arco tem extremidade aqui nesse pontinho, uma volta completa, 2π, menos esse pedacinho aqui que é o π sobre 4, 7π sobre 4. Bacana demais, não é verdade? Bom, então tá, né? Agora vamos pensar nesse aqui, ó. Cosseno de x igual a meio, cosseno de x igual a meio.
que você deve fazer? Marcar no ciclo trigonométrico os pontos que têm abscissa meio. Para isso, vem aqui no eixo X, deixa eu colocar esse menos raiz de 2 sobre 2 para o outro lado aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2, tá? Vem aqui no eixo X e marca o meio, né? Mais ou menos aqui assim, ó. Feita essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco aqui no primeiro quadrante e um no quarto quadrante, tal que o cosseno é meio. O arco do primeiro quadrante, tal que o cosseno é meio, é o π sobre 3, é os 60 graus, né? É o π sobre 3. E para a gente achar isso aqui, o que a gente faz? 2π menos π sobre 3, isso vai dar 5π sobre 3. Tá, pessoal? Achado o correspondente do primeiro quadrante, o do segundo quadrante é π menos ele, conforme eu disse aí no exemplo anterior, né? Do terceiro quadrante é π mais ele, e do quarto quadrante é 2π menos ele. Pronto, tá na hora da gente escrever a solução desse negócio aí, né? Vamos lá. A solução vai ficar assim, ó. Solução. X pertence a R tal que. Observe que esses pontos, pessoal, esse, que são oriundos dessa equação aqui, na verdade, dividem o ciclo trigonométrico em 4 partes iguais. Então, basta escrever π sobre 4 mais 2kπ sobre 4. Então, x pertence a R, tal que x é igual a π sobre 4, mais 2kπ sobre 4, né? Sobre 4. Que dá para simplificar, né? Então vai ficar kπ sobre 2. Kπ sobre 2, não é verdade? Kπ sobre 2, excelente. Ou, a outra parte, x igual... Vamos escrever assim, ó, mais ou menos π sobre 3, mais ou menos π sobre 3, mais 2kπ. Aqui é 2kπ, tá, pessoal? K pertencente a Z. Tá? Se você fala no mais π sobre 3, você está se referindo a esse pontinho. E no menos π sobre 3 é esse pontinho aqui, tá? Esse arco aqui tem medida menos π sobre 3. Tudo bem? Tá aí a solução. Próximo exemplo, tangente ao quadrado de x menos tangente de x igual a zero. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, veja bem, nós estamos resolvendo equações na forma fatorada. E aqui não está na forma fatorada. Você tem toda a razão. Mas a gente consegue fatorar. Da seguinte maneira, olha só. Observe que aqui, no primeiro membro dessa equação, a gente tem duas parcelas. Olha, uma parcela, duas parcelas, e as duas parcelas têm um fator tangente de x em comum. Então, vou colocar o tangente de x em evidência. Olha, tangente de x, abre parênteses. Tangente ao quadrado de x dividido por tangente de x vai dar tangente de x. Menos tangente de x dividido por tangente de x vai dar 1. Igual a zero. Aí, bacana, acabei de fatorar a equação, não é verdade? Agora a gente pode usar a propriedade. Por quê? Porque eu tenho aqui um produto de dois números reais, um número real, outro número real, e esse produto está dando zero. Então significa que um deles é zero. Então a gente deve ter tangente de x igual a zero, ou a segunda parcela aqui, né, que é tangente de x menos 1, igual a zero. Bom, tangente de x igual a zero já está resolvido, né? Eu estou procurando o x tal que a tangente é zero. Bom, a outra parte, tangente de x igual a 1, né? Excelente, excelente. Então, eu estou procurando os arcos x tal que a tangente é zero e os arcos x tais que a tangente é 1. A tangente é zero é fácil, né? O que a gente tem que fazer mesmo para resolver esse tipo de equação? Vem no eixo das tangentes, vem no eixo das tangentes. Marque no eixo das tangentes o pontinho que tem ordenada zero. Esse pontinho aqui. Tudo bem? Bom, feita essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco do primeiro quadrante, que no caso é o 0 grau, né? E o arco aqui, na verdade, não é... O zero não pertence nem ao primeiro nem ao quarto quadrante. É o zero aqui, tá, pessoal? Esse pontinho. Da mesma forma, esse pontinho aqui não pertence nem ao segundo nem ao terceiro quadrante. Eles estão sobre o eixo x, tá? Mas essas marcações aqui diz pra gente que a tangente de zero é zero e a tangente de π também é zero, conforme a gente sabe. Agora você vem aqui, olha, tangente de x igual a 1. Marque no eixo das tangentes o ponto que tem ordenada 1, esse pontinho. Feita essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco do primeiro quadrante
que tem tangente 1, é esse aqui, e o outro é esse aqui, não é verdade? O arco tem extremidade aqui, quem é ele? É o π sobre 4. E o arco tem extremidade aqui, quem é ele? É o π mais π sobre 4. Π mais π sobre 4, que vai ser igual a 5π sobre 4. Excelente. Bom, então, solução da nossa equação. X pertence a R, tal que. Olhando para esses dois pontinhos aqui, né? Esse aqui é o arco de medida 0 radiano, esse aqui é o de π radianos, né? O X pode ser igual a 0 mais κπ, ou seja, só o κπ. Porque aqui de meia em meia volta, tá vendo, pessoal? Meia em meia volta. Ou X é igual a π sobre 4, também mais κπ. K pertencente a Z. Novamente de meia em meia volta, tá bom? Próximo exemplo, 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Resolver essa equação, que é chamada de equação polinomial. Muito bem. Então tá, vê se você concorda comigo. O que a gente tem aqui, pessoal, é uma equação no segundo grau. Só que a incógnita dessa equação não é x, é o seno de x. Observe, 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Então eu tenho aqui uma equação de segundo grau, só que a incógnita não é x sozinho. O que é a incógnita? É o seno de x. Portanto, para você resolver essa equação, né, você vai usar a fórmula de Bhaskara normalmente, só que ao invés de você escrever x igual a menos b, mais ou menos aquelas coisas todas, você vai escrever o quê? Seno de x igual... Tudo bem? Então vamos lá. Então, resolvendo essa equação. Aplicando a fórmula de Bhaskara inicialmente, ó, seno de x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Então vamos lá. Seno de x é igual. Menos b, ó, o parâmetro b é 1, tá vendo? Com o menos da fórmula menos 1. Você tem que ter em mente que a incógnita não é o x, é o seno de x. Assim sendo, o parâmetro a da equação do segundo grau vai ser quem está multiplicando o seno ao quadrado, é o 2. O parâmetro b é quem está multiplicando o seno, que é o 1. E o parâmetro c é o termo dependente, é o menos 1, tá bom? Então vai ficar assim, ó, seno de x igual a menos b. O b aqui é 1 com menos da fórmula menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Menos 4 vezes a, que é 2, dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1, que é o c, né? Vai dar mais 8. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 2, e 2 vezes 2, 4. Portanto, o seno de x vai ser igual a menos 1 mais ou menos, olha, 1 mais 8 dá 9. Raiz quadrada, 3, né? Sobre 4. Primeiro valor de seno, ó, seno de x é igual a menos 1 mais 3 sobre 4. Estou usando com o sinal mais. Menos 1 mais 3 é o mesmo que 3 menos 1 vai dar 2 sobre 4. E 2 sobre 4, simplificando, dá 1 meio. Segundo valor para seno de x, né? Seno de x. Menos 1, agora eu vou usar com o sinal menos 3 sobre 4. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4 sobre 4. Isso vai dar menos 1. Pronto, excelente. Então eu tenho aqui, olha só, duas equações, né? Seno de x igual a meio e seno de x igual a menos 1. Eu devo determinar os x tais que seno de x igual a meio e seno de x igual a menos 1. Como é que a gente faz mesmo? Para determinar as soluções da equação seno de x igual a meio. Vem aqui no eixo y e marque um meio. Ó. Marquei um meio. Feita essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco do primeiro quadrante tal que o seno é meio, é o π sobre 6, e um aqui do segundo quadrante que também tem seno meio, que vai ser o π menos π sobre 6, né? Aqui é o π sobre 6. E aqui vai ser quem? O π menos π sobre 6, que é igual a 5π
sobre 6. Excelente. Então, a primeira parte aqui já está resolvida. A segunda parte, seno de x igual a menos 1. Novamente, no eixo y, marque aqui o menos 1. Né? Pronto, aqui está o menos 1. Aí você consegue enxergar que esse pontinho aqui, olha, é a extremidade do arco tal que o seno é menos 1, que é o 3π sobre 2, né? É o nosso conhecido 3π sobre 2. Tudo bem? Portanto, se a solução fosse no intervalo de 0 a 2π, ficaria assim, ó, solução. Esses exemplos aqui eu vou escrever a solução só no intervalo de 0 a 2π, tá? Solução no intervalo de 0 a 2π, ficaria o quê? π sobre 6, 5π sobre 6 e 3π sobre 2. Tá? Se fosse solução geral, pessoal, x pertence a r, tal, que aquelas coisas todas que nós já treinamos aí, tá bom? Próximo exemplo, resolver essa equação aí, na verdade, 2 cosseno ao cubo de x menos 7 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x igual a 0. Então tá, tem que dar um jeito de resolver essa equação. Observe que aqui no primeiro membro dessa equação a gente tem 3 parcelas, ó, uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. E as 3 parcelas têm um fator cosseno de x em comum. Então vou colocar o cosseno de x em evidência, na verdade. Então vamos lá, cosseno de x, abre parênteses. A primeira parcela dividida por cosseno de x sobra 2 cosseno ao quadrado de x. Menos. A segunda parcela dividida por cosseno de x vai sobrar menos 7 cosseno de x, né? Menos 7 cosseno de x. Mais a terceira parcela dividida por cosseno de x vai sobrar 3. Igual a 0. Bom, o que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho um produto de 2 números, tá vendo? Ó? Produto de 2 números reais e o resultado está dando 0. Então significa que um deles é 0, né? Ou seja, o cosseno de x igual a 0. E aí a gente já obteve uma equação do tipo cosseno de x igual a constante. Deixa guardado aqui, daqui a pouco a gente determina esse x. Ou o que mais pode acontecer? Essa parcela, né, tudo isso que está entre parênteses igual a 0. 2 cosseno ao quadrado de x menos 7 cosseno de x mais 3 igual a 0. O que eu tenho aqui, pessoal? O que eu tenho aqui? Uma equação do segundo grau, cuja incógnita não é x. A incógnita é quem? É o cosseno de x, na verdade? Portanto, na hora de aplicar a fórmula de Bhaskara, você vai escrever o quê? Cosseno de x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Lembrando que o parâmetro a é o 2, né, o número que multiplica o cosseno ao quadrado, o parâmetro b é o menos 7, o número que multiplica o cosseno, e o parâmetro c é o 3, é o termo independente de x. Então, o cosseno de x vai ser igual a menos b, ó. O b é menos 7, com menos da fórmula, mais 7. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes a, que é 2, dá menos 8. Menos 8 vezes o c, que é 3, vai dar menos 24, né? Menos 24. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 2, e 2 vezes 2, 4. Pouco mais, cosseno de x vai ser igual a 7, mais ou menos, aqui vai ficar, olha, 49 menos 24 vai dar 25, cuja raiz quadrada é 5, sobre 4. Então, já determinando aqui o primeiro valor para cosseno de x, vai ser o quê? 7 mais 5 sobre 4. 7 mais 5 dá 12 dividido por 4, e isso vai dar 3. Agora o segundo valor para o cosseno de x. Cosseno de x igual a 7 menos 5 sobre 4. 7 menos 5, 2 sobre 4, que simplificado dá 1 meio. Excelente. Todo e qualquer cosseno varia de menos 1 a 1, né? Então isso aqui está fora. A gente deve olhar para essa aqui, né? Cosseno de x igual a meio. Tá, então vamos olhar para essa e para essa. Vamos para o ciclo trigonométrico. Cosseno de quem que é 0, pessoal? Cosseno de quem que é 0? É o de π sobre 2, né? É o de π sobre 2,
E o de 3π sobre 2. 3π sobre 2. Agora eu devo determinar os x, tais que o cosseno de x é meio. O que fazer? Vem aqui no eixo x, marca o meio. Fez a marcação, você consegue identificar que existe um arco do primeiro quadrante e um do quarto quadrante, tal que o cosseno é meio, né? Aqui do primeiro quadrante é o 60 graus, ou π sobre 3. E esse aqui é 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2π dá 6π, menos π, 5π sobre 3. 5π sobre 3. Tudo bem? Vou escrever a solução no intervalo de 0 a 2π apenas, tá? Solução vai ser igual π sobre 3, colocando em ordem crescente. π sobre 2, 3π sobre 2 e 5π sobre 3. Excelente. Mais um exemplo, resolver essa equação. Novamente, pessoal, o que a gente tem aqui é uma equação do segundo grau, tal que a incógnita é tangente de x. A mesma linha de raciocínio dos exemplos anteriores. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente obtém tangente de x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Lembrando que o parâmetro a é o 3, o parâmetro b é o 2 raiz de 3 e o parâmetro c é menos 3. Então a tangente de x vai ser igual a menos b, ou seja, o b é 2 raiz de 3, com menos da fórmula, menos 2 raiz de 3. Mais ou menos raiz quadrada de 2 raiz de 3 ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Vezes raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 4 vezes 3, 12. Então aqui eu vou obter 12. Bom, agora, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Menos 12 vezes menos 3, mais 36. Mais 36. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 3, 2 vezes 3, 6. Isso aqui é um pouco mais interessante, não é verdade? Vamos lá. Tangente de x vai ser igual a menos 2 raiz de 3, mais ou menos 12 mais 36, 48. Raiz quadrada de 48 sobre 6. Então, tangente de x vai ser igual a menos 2 raiz de 3. Atenção no que eu vou fazer aqui agora, hein, pessoal? Olha só. Raiz de 48. 48 é 16 vezes 3. A raiz quadrada de 16 é 4. Então aqui vai ficar 4 a raiz de 3. Entenderam o que eu fiz? Ó, 48. 16 vezes 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Sobra dentro da raiz ainda o 3. Tá bom? Isso tudo sobre 6. Bom, já extraindo o primeiro valor da tangente de x. Tangente de x igual a menos 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 sobre 6. Ou seja, menos 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3 sobre 6. Simplifica esse 2 com esse 6. Você vai obter raiz de 3 sobre 3. Então, a primeira equação aqui é tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Agora, o outro valor, a outra equação vai ser tangente de x igual a menos 2 raiz de 3. Eu usei com sinal mais, agora eu vou usar com sinal menos. Menos 4 raiz de 3 sobre 6. Menos 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 vai dar menos 6 raiz de 3 sobre 6. Isso é menos raiz de 3, né? Bacana essa questão, não é verdade? Pronto, então agora eu devo determinar quais são os x tais que a tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3 e os x tais que a tangente de x é igual a menos raiz de 3. Vamos lá? Ciclo trigonométrico já está aqui prontinho, né? Marque no eixo das tangentes o raiz de 3 sobre 3. Mais ou menos aqui assim, ó. Pronto, marquei o raiz de 3 sobre 3. Aí você obtém esse pontinho, né? Esse pontinho aqui,
que tem ordenada a raiz de 3 sobre 3. Esse pontinho aqui é o nosso ponto P da definição das tangentes, não sei se você lembra. Bom, a partir do momento que você fez essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco aqui do primeiro quadrante e um do terceiro quadrante, tal que a tangente é a raiz de 3 sobre 3. Qual é aqui do primeiro quadrante o arco tal que a tangente é a raiz de 3 sobre 3? É o π sobre 6, 30 graus, né? E esse aqui vai ser quem? O π mais π sobre 6, que vai dar 7π sobre 6, né? 7π sobre 6. Pronto, a primeira parte. π sobre 6 e 7π sobre 6. Bom, agora o menos raiz de 3. Marque aqui, no eixo das tangentes, o menos raiz de 3. Mais ou menos aqui assim, né? Menos raiz de 3. Aí você obtém esse pontinho, né? O ponto que tem ordenada menos raiz de 3. Determinado esse ponto, você consegue enxergar que existe um arco do primeiro quadrante. Tá fazendo assim, ó. Existe um arco do primeiro, não, do segundo quadrante e um do quarto quadrante, tal que a tangente é menos raiz de 3. Tudo bem? Se fosse no primeiro quadrante, o arco do primeiro quadrante que tem tangente a raiz de 3 é os 60 graus, ou seja, o π sobre 3. Como é que você vai achar isso aqui? É o π menos π sobre 3, que vai dar o 2π sobre 3. Como é que você vai achar isso aqui? Esse aqui vai ser o 2π menos π sobre 3, que vai dar o quê? Esse aqui, 5π sobre 3. Tá ficando meio emboladinho aqui, 5π sobre 3. 5π sobre 3. Tudo bem? Então, escrevendo a solução aqui, considerando apenas o universo de uma volta, né? Colocando em ordem crescente. Primeiro que aparece, π sobre 6. Depois, 2π sobre 3. Depois, 7π sobre 6. E esse aqui, 5π sobre 3. Excelente, não é verdade? Próximo exemplo, agora uma questão da SpaceX, que caiu no ano de 2000, diz o seguinte. O número de soluções da equação seno quarta de x mais cosseno quarta de x igual a 1, satisfazendo essa condição aqui, 0 menor ou igual do que x, que é menor do que 2π, Então tá, pessoal, ele está pedindo para a gente determinar o número de soluções dessa equação nesse intervalo considerado. Muito bem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever o cosseno à quarta de x como sendo cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Devagarzinho você entendeu. Aqui, ó, cosseno à quarta de x, eu estou repetindo. Mais esse cosseno à quarta, eu vou escrever cosseno ao quadrado de x, fechou parênteses, ainda ao quadrado, igual a 1. Então, o que eu fiz aqui nessa passagem? Apenas escrevi o cosseno à quarta de x como sendo cosseno ao quadrado. Mas, professor, por que convém escrever assim? Pelo seguinte, porque aí a gente pode pensar na relação fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. Menos o seno ao quadrado de x. E aí a gente fica só com seno aqui, na equação só com seno. Essa é a ideia. Então a gente obtém seno à quarta de x mais o cosseno ao quadrado de x. Você vai escrever 1 menos seno ao quadrado de x. 1 menos seno ao quadrado de x. Fechou parênteses, ainda ao quadrado. Não vai se perder, não. O cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Ainda está ao quadrado. Esse quadrado aqui é esse aqui, tá bom? Igual a 1. Excelente, excelente. Bom, vamos lá. Continuando. Seno à quarta de x. Mas, observe que eu tenho aqui um produto notável, né? O quadrado da diferença. Qual é a regrinha mesmo? É o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 seno ao quadrado de x, mais o quadrado do segundo. Seno ao quadrado é seno à quarta. Seno à quarta de x, e esse 1 já vou passar para o primeiro membro, ó, menos 1 igual a 0. Bom, olha para cá, ó. Seno à quarta de x mais seno à quarta de x dá 2 seno à quarta de x. Ainda menos 2 seno ao quadrado de x, menos 2
seno ao quadrado de x, e conforme você está observando, esse mais 1 com esse menos 1 você pode simplificar, igual a zero. O que a gente tem no primeiro membro? No primeiro membro a gente tem, olha, uma diferença, tá vendo? Duas parcelas aqui, a gente tem duas parcelas, na verdade. E cada uma dessas parcelas possui o fator seno ao quadrado de x em comum. Então vou colocar o seno ao quadrado de x em evidência. Aí a gente obtém seno ao quadrado de x, abre parênteses. 2 seno à quarta de x dividido por seno ao quadrado de x vai sobrar 2 seno ao quadrado de x. Excelente. Bom, agora, menos 2 seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x vai sobrar o 2 aqui, né? Igual a zero. O que eu tenho aqui, pessoal? Um produto de dois números reais. Um número real, outro número real. E o resultado desse produto está dando zero. Então significa que um desses números, né, é igual a zero. Ou seja, o seno ao quadrado de x é igual a zero, ou 2 seno ao quadrado de x menos 2 igual a zero. No primeiro caso, o seno de x vai ser a raiz quadrada de zero, que é o próprio zero, né? Aí, ó, seno de x igual a zero. Já tem aqui seno de x igual a zero. Bom, agora aqui o que a gente obtém? 2 seno ao quadrado de x igual a esse menos 2 para o segundo membro vai dar mais 2, ou seja, seno ao quadrado de x igual a 2 dividido por 2, que dá 1, e, portanto, o seno de x é mais ou menos a raiz dessa quantidade, ou seja, mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1. Então, os x procurados, pessoal, são tais que o seno é zero, o seno é mais 1 ou menos 1. Onde o seno é zero? Onde o seno é zero? Aqui em zero e aqui em π. Em zero e em π, não é verdade? Bom, onde o seno... Isso aqui já resolvi, não é verdade? Onde o seno vale 1? Aqui em π sobre 2. E aqui... E agora, onde o seno vale menos 1? Aqui em 3π sobre 2. Tudo bem? E aí a gente já considerou tudo, né? Seno de x igual a 0 aqui e aqui. Seno de x igual a 1 aqui em cima. Seno de x igual a menos 1 aqui embaixo. Só que agora a gente deve prestar atenção no intervalo considerado, pessoal. O intervalo considerado é de 0 até 2π. Então, parte da origem, uma volta completa, mas não chega em 2π, tá, pessoal? Não, tem que ser menor do que 2π. Quantas soluções existem? 4. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Não podemos considerar o 2π, porque aqui tem só menor do que 2π, tudo bem? O que ele quer? O número de soluções? Então, o número de soluções é 4. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola. Próximo exemplo. A quantidade de valores inteiros que A pode assumir para que a equação cosseno de x igual a A menos 1 ao quadrado tenha solução é... então ele está pedindo para a gente determinar a quantidade de valores inteiros de A para o qual a equação cosseno de x igual a A menos 1 ao quadrado tenha solução. É claro que se a gente considera A um número real qualquer, a quantidade de valores reais A que satisfazem essa igualdade é tal que essa equação possui a solução é infinito. São infinitos valores para A reais, mas não é isso que ele quer. Para A inteiro. Então tá, pessoal. A gente sabe que todo e qualquer cosseno varia de menos 1 a 1. Então a gente tem o seguinte, ó, menos 1 menor ou igual do que o cosseno de x, que é menor ou igual do que 1. Mas o cosseno de x é A menos 1 ao quadrado. Então a gente tem menos 1 menor ou igual do que A menos 1 ao quadrado, que é menor ou igual do que 1. Então, isso aqui deve ser satisfeito. Tá, vamos pensar no primeiro valor de A, pessoal. Por exemplo, se A for menos 1. Se o A for menos 1, olha o que a gente vai ter aqui. Menos 1 menor ou igual do que menos 1 dá menos 2 ao quadrado, 4, que é menor ou igual do que 1. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Significa que A igual a menos 1 não satisfaz aqui a condição do problema. E você vai observar também que para todo e qualquer A menor do que menos 1, ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, isso aqui vai ficar um absurdo, né? Por exemplo, se for menos 2, menos 1 vai dar menos 3 ao quadrado, 9. Não vai estar entre menos 1 e 1, tá? Então vamos caminhar para frente aqui, né? O primeiro A foi menos 1, o próximo vamos considerar 0. A igual a 0. Se A for igual a 0, a gente vai ter menos 1 menor ou igual do que 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado, 1 positivo,
que é menor ou igual do que 1. Isso é verdadeiro? Então significa que existe um valor inteiro de A que satisfaz tal que essa equação aqui possui solução, não é verdade? Que é o A igual a 0. Vamos lá, A igual a 1 agora. A igual a 1. Se o A for igual a 1, o que a gente vai obter aqui? Olha, menos 1 menor ou igual, estou substituindo agora o A por 1, tá? 1 menos 1 dá 0 ao quadrado, dá 0. Menor ou igual do que 1. Isso é verdadeiro? Vamos lá, o próximo valor, 2. Vamos pegar A igual a 2 agora. A igual a 2 significa que, substitui o A por 2 agora. Menos 1 menor ou igual do que, aqui eu vou ficar 2 menos 1 dá 1, ao quadrado é 1 mesmo, que é menor ou igual do que 1. Isso é verdadeiro? Né? Isso aqui é verdadeiro? Então, esse A igual a 2 também serve como solução do nosso problema. E se o A for igual a 3? Se o A for igual a 3, a gente vai obter menos 1 menor ou igual do que 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, 4. Menor ou igual do que 1. Não é verdadeiro. Se para A igual a 3 já está dando absurdo, para A igual a 4, 5, 6, o absurdo continua também, sem problema nenhum. Próximo exemplo. A soma de todas as soluções da equação 2 cosseno ao cubo de x menos cosseno ao quadrado de x menos 2 cosseno de x mais 1 igual a 0, que estão contidos no intervalo de 0 a 2π é igual a... Então tá, pessoal. O que o problema quer que a gente faça é o seguinte, ele quer que a gente resolva essa equação, né, verifique quais são as soluções dessa equação nesse intervalo de 0 a 2π, e depois ele quer que a gente some essas soluções no intervalo de 0 a 2π. É isso que ele quer, tá bom? Então, vamos resolver, bora lá. Bom, a fim de resolver essa equação, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui para as duas primeiras parcelas, tá vendo? Observe que aqui nas duas primeiras parcelas a gente tem o fator cosseno ao quadrado de x em comum. Aqui tem o cosseno ao quadrado de x e aqui também. Portanto, eu vou colocar o cosseno ao quadrado de x em evidência. Cosseno ao quadrado de x, abre parênteses. 2 cosseno ao cubo de x dividido por cosseno ao quadrado de x vai sobrar 2 cosseno de x. Menos cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vai dar 1. Excelente. Agora, olhe para a parcela seguinte. Eu tenho menos 2 cosseno de x mais 1. E aqui está aparecendo mais 2 cosseno de x menos 1. Exatamente com o sinal oposto, né? Não é verdade? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um menos, vou abrir um parênteses e escrever 2 cosseno de x menos 1 igual a 0. Observe que se você resolve esse parênteses, você vem aqui em cima, olha. Vai ficar menos 2 cosseno de x daqui, menos vezes menos, mais 1 daqui, tá? Por que convém fazer isso? Para você enxergar agora duas parcelas, tá vendo? E as duas parcelas com o fator 2 cosseno de x menos 1 em comum, que a gente vai colocar em evidência. Então, 2 cosseno de x menos 1, abre parênteses. Primeira parcela dividido por 2 cosseno de x menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Menos. A segunda parcela dividido por ela mesma, né, que são coisas iguais, vai dar 1 igual a 0. O que eu tenho agora? Um produto de dois números reais dando 0. Significa que um deles é igual a 0, né? Um deles é igual a 0. Então você coloca assim, 2 cosseno de x menos 1 igual a 0, ou cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. E agora a gente resolve cada uma dessas equações, né? Então, 2 cosseno de x igual a 1 significa cosseno de x igual a meio. Cosseno de x igual a meio. Pronto, já determinei a primeira equação aqui, cosseno de x igual a meio. Bom, no segundo caso, cosseno ao quadrado de x igual a 1 significa que o cosseno de x é mais ou menos raiz dessa quantidade, né? Ou seja, mais ou menos raiz de 1, que é 1 mesmo. Excelente, excelente. Pronto, pessoal. Agora vamos para o ciclo trigonométrico, né? Primeiro olhando para cá, olha. Cosseno de x igual a mais ou menos 1. Cosseno de x igual a mais 1 inicialmente. Qual é o x tal que o cosseno é 1? É que é o 0, né? É o 0, é tal que o cosseno é mais 1. E o 2π. O 0 e o 2π. Observa que a gente precisa considerar o 0 e o 2π porque o intervalo considerado, olha, inclui o 0 e inclui o 2π. Cosseno de 0 é 1 e cosseno de 2π também é 1. Qual é o x tal que o cosseno é menos 1? É aqui, né? O π. Pronto.
Agora vamos para essa parte que cosseno de x igual a meio. O que você tem que fazer mesmo? Vem aqui no eixo x, marca meio. Marcou meio, você consegue enxergar que existe um arco do primeiro quadrante e um do quarto quadrante, tal que o cosseno é meio. O do primeiro quadrante é os 60 graus, ou seja, o π sobre 3. E aqui do quarto quadrante é o 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. 5π sobre 3. Isso. Então, as soluções no intervalo de 0 a 2π são 0, π sobre 3, π, 5π sobre 3 e 2π. O que ele quer? A soma, né? Então, vou escrever a soma aqui, né? A soma vai ser 0 mais π sobre 3 mais π mais 5π sobre 3 mais 2π. Excelente. Vamos somar os inteiros primeiro? Π mais 2π dá 3π. Aqui, π sobre 3 mais 5π sobre 3 vai dar 6π sobre 3. E 6π sobre 3 vai dar 2π, né? 2π. Cuja soma é 5π. Então, a soma das soluções dessa equação no intervalo de 0 a 2π é 5π. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Mais um exemplo, a soma das soluções da equação cosseno de 2x menos cosseno de x igual a 0, com x pertencente a esse intervalo é igual a... Então tá, pessoal, ele quer que a gente resolva essa equação, verifique quais são as soluções nesse intervalo de 0 a 2π, fechado em 0 e aberto em 2π, e depois ele quer que a gente some essas soluções. Então tá. Bom, o que eu vou fazer aqui é usar uma das versões para cosseno de 2x. Observe que a gente tem 3 versões para cosseno de 2x. Mostrei para vocês. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E 1 menos 2 seno ao quadrado de x. É claro que eu vou usar a versão 2. Por quê? Porque na versão 2 a gente tem o cosseno ao quadrado de x aqui apenas, e aqui eu tenho o cosseno de x, dá pra gente resolver a equação facilmente. Então, cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, ainda menos cosseno de x, igual a 0. Ou seja, 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 igual a 0. O que a gente obteve aqui, pessoal, foi uma equação do segundo grau, cuja incógnita não é x. A incógnita é o cosseno de x. Portanto, na hora de aplicar a fórmula de Bhaskara, o que você vai escrever? Cosseno de x igual, vamos lá, cosseno de x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. O parâmetro A é 2, o parâmetro B é menos 1 e o parâmetro C é menos 1. Então, cosseno de x vai ser igual a menos B, o B é menos 1 com menos da fórmula mais 1. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes C, que é menos 1, mais 8. Isso tudo sobre 2A. O parâmetro A é 2 e 2 vezes 2, 4. Portanto, o cosseno de x vai ser 1 mais ou menos, aqui vai ficar 1 mais 8, 9, raiz quadrada 3, sobre 4. Primeiro valor para o cosseno de x. Cosseno de x, 1 mais 3 sobre 4, ou seja, 4 sobre 4, que é igual a 1. Segundo valor para cosseno de x é 1 menos 3 sobre 4, menos 2 sobre 4, que simplificado, menos 1 meio. Excelente, excelente. Então tá. Eu devo determinar os x, tais que o cosseno de x é igual a 1, ou o cosseno de x é igual a menos 1 meio. Vamos para o ciclo trigonométrico. Quais são os x nesse intervalo, tal que o cosseno é 1? Ah, 1 é o 0. 1 é o 0. Tá? Não, mas professor, e o 2π nós vamos considerar? Porque o cosseno de 2π também é 1. Nós não vamos considerar o 2π porque o 2π não faz parte do intervalo. Ó. Parênteses significa que ele não faz parte do intervalo. Então é só o 0. Então, essa primeira parte aqui já resolvi, né? O x tais que o cosseno de x é igual a 1 nesse intervalo considerado é apenas o 0. Agora o x tais que o cosseno de x é igual a menos meio. O que a gente tem que fazer? Vir aqui no eixo x e marcar o menos meio.
marcou menos meio, fez essa marcação, você consegue enxergar que existe um arco do segundo quadrante e um do terceiro quadrante, tal que o cosseno é menos meio. Muito bem. Qual é o correspondente aqui no primeiro quadrante? Qual é o arco do primeiro quadrante, tal que o cosseno é mais meio? É o 60 graus, né? É o π sobre 3. Então, esse arco aqui, olha, vai ser o π menos π sobre 3. Π menos π sobre 3 vai dar 2π sobre 3, né? 2π sobre 3. E esse aqui do terceiro quadrante, como é que você calcula? π mais π sobre 3. Isso vai dar 4π sobre 3. Excelente. Bom, pessoal, assim sendo, as soluções dessa equação no intervalo de 0 a 2π são 0, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente some os valores, né? Vamos somar então? 0 mais 2π sobre 3 mais 4π sobre 3. Bom, 0 pode desconsiderar. 2π sobre 3 mais 4π sobre 3 vai dar 6π sobre 3. 6π sobre 3. Ou seja, 6 dividido por 3, 2π. Pronto, 2π é a resposta do problema. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola.